Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Quero pensar com vocês sobre uma frase de um autor do século XVI chamado Thomas Kempis, ou Thomas A. Kempis. Ele é autor de um texto, de um livro importante. Alguns consideram o livro mais importante depois da Bíblia, que chama-se A Imitação de Cristo. Dentre tantos ensinos e frases importantes que esse livro traz, uma delas diz o seguinte: muitos amam Jesus enquanto não encontram adversidades. Também me lembro de outro autor, agora do segundo século, Plínio o Jovem, que era governador da Bitínia. Bitínia é uma região da Ásia Menor, uma das regiões da Ásia Menor, próxima ao Mar Negro. E ele, diante de muitas perseguições que os cristãos estavam sofrendo por lá, ele não sabia muito bem como lidar com a situação e ele escreve cartas ao imperador Trajano. Ao escrever essas cartas, uma frase ou algumas frases se destacam. Ele diz que sujeita aqueles pseudos cristãos a torturas e a flagelos. Aqueles que negavam a Cristo encontravam por parte do governador a absolvição. Estes, inclusive, amaldiçoavam a Cristo, ele escreve, né? O que, para um genuíno cristão, seria impossível de fazer. Então, a gente tem um testemunho de fora, de alguém falando dos cristãos autênticos como aqueles que jamais, em nenhuma condição, negariam a Cristo. Temos, meus irmãos, passado realmente tempos muito complicados, muito difíceis. Enquanto eu gravo esse vídeo, na noite anterior, recebemos a notícia de um homem, amigo nosso, 40 anos de idade, 40 e pouco talvez, 2 filhos pequenos, que depois de lutar intensamente contra um câncer, há não muito tempo atrás contraiu o Covid e ontem não resistiu e partiu para a eternidade. Tempos difíceis nós vivemos. Ao mesmo tempo, eu penso que nós temos vivenciado um grande dilema. Vivemos tempos difíceis, mas às vezes eu me pergunto se nós não temos tido uma mentalidade muito mundanizada, não temos desenvolvido uma mentalidade muito mundanizada. Porque as pessoas são estimuladas a viverem bem, a desfrutarem dessa terra aqui como qualquer outro habitante dessa terra usufrui, a terem confortos exagerados, beirando a ostentação, quando não, muitos ostentando mesmo bens e tudo mais. Estou falando de cristãos. De fato, não há problema nenhum em você poder viajar com sua família 2 vezes por ano, ter um bom emprego, adquirir bens, isso e aquilo. A grande pergunta é aquela que fez Thomas A. Kempis. Se nós formos confrontados por adversidades, seguiremos amando Jesus na mesma intensidade? Ou a frase como ele diz, muitos amam Jesus enquanto não encontram adversidades. Ou pegando carona na ideia de Plínio, negaremos ser discípulos de Cristo para não sofrermos algum tipo de embargo, restrição, perseguição, etc. Ainda que não publicamente, mas dentro do coração, muita gente certamente o faz. Sim, muitos nutrem amargura no coração porque têm sofrido, porque não possuem o que gostaria de ter, porque esperavam determinadas coisas e suas expectativas foram frustradas. Muita gente fica dentro do coração amarrada com essas coisas. Irmãos e irmãs queridas, em tempos de crise devemos trazer à memória aquilo que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. O texto diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. E eu não estou dizendo que isso seja fácil, especialmente porque estamos mergulhados num mundo em que todos os dias somos desafiados a possuir mais coisas, a termos sucesso na carreira profissional, a vencermos os obstáculos que se nos impõem, a ser o melhor aluno, a isso, aquilo e aquilo outro. O que eu estou afirmando é que, mesmo vivendo neste mundo, nós sempre temos de ter a consciência de que nosso destino final não é aqui.
Paulo diz o seguinte: a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Cuidemos do nosso coração. Deus abençoe vocês, graça e paz.